A Trindade e a Lei Dominical. O Ted Wilson não quer que você veja isso. É comumente dito que o navio é a Associação Geral da Igreja Adventista, que ela seguirá o seu caminho e levará o povo ao seu destino. Ted Wilson se veste de capitão para o concílio anual da igreja. Por que o presidente Ted Wilson se vestiu de capitão para o concílio anual da igreja? Quando o presidente Ted Wilson se veste de capitão, eles estão sugerindo que o navio, a Conferência Geral, está nos levando para a glória. Mas o navio é conhecido como o símbolo-chave do movimento ecumênico mundial. Observe isso. O navio do ecumenismo vai se afundar. Somente aqueles que apoiam na Bíblia escaparão dos enganos do ecumenismo. Ecumenismo é um processo espiritual enraizado na Trindade, diz Papa. Revista de Cultura Teológica diz: o nascente da espiritualidade ecumênica está na Trindade. A Trindade está se tornando um grande problema nesses últimos dias. A Trindade ensina que três seres coeternos compõem um único Deus. Deus para eles são três pessoas e não uma pessoa. E cada um deles é Deus, mas não são três deuses. As três pessoas existem inseparavelmente em uma indivisível substância, um ser triuno. Isto não é encontrado nas Escrituras. Isto é apenas especulação filosófica. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho literal do Pai. O Pai gerou Jesus na eternidade passada. Ele herdou a divindade do Pai. O Espírito Santo é a onipresença sobrenatural do Pai e de Cristo. E é o Espírito de Cristo que nos dá a vitória sobre o pecado. A Trindade faz parte da agenda do Anticristo, porque nega que Jesus foi gerado, negando assim que Jesus é o Filho de Deus. Ao afirmar que o Espírito Santo é um outro ser, ele insere um terceiro ser na divindade a ser adorado. Por favor, observe o que os pioneiros adventistas disseram. Tiago White sobre a Trindade. Razões católicas para guardar o domingo. Porque é um dia dedicado pelos apóstolos à honra da Santíssima Trindade. Então, para os católicos, o domingo é um dia em honra à Santíssima Trindade. J.N. Andrews diz: a doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., esta doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corá de vergonha. Então a personalidade do Pai e do Filho é quebrada pela doutrina da Trindade. O Egon disse: ele foi gerado, não criado. Ele é da substância do Pai, de modo que em sua própria natureza ele é Deus. E visto que assim é, aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1,19. Embora ambos sejam da mesma natureza, o Pai é o primeiro no tempo. Ele também é maior, porque não teve princípio, ao passo que a personalidade de Cristo teve um princípio. Agora,
Observe cuidadosamente o que Ellen White diz em 3 pontos. Ellen White rejeita o conceito de que o Espírito Santo seja outro ser. Ela diz: o Senhor está prestes a vir. Queremos um entendimento completo e perfeito que só o Senhor pode dar. Não é seguro pegar o Espírito de outro. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então, para Ellen White, o Espírito Santo não era um outro ser, mas é o Espírito do próprio Pai ou do próprio Cristo. Na Review and Herald, de 5 de abril de 1906, Ellen White afirma claramente que Jesus Cristo foi gerado ou nascido, ao falar de Provérbios 8. Brought forth significa gerado ou criado. Na carta 150 de 15 de maio de 1906, Ellen White declara claramente que os pioneiros estavam corretos em seu entendimento da Trindade e não devemos mudá-la, um J ou um tio. Isso antes. E agora? O que diz Ted Wilson dos pioneiros, Ellen White e os adventistas que seguem a Bíblia e não aceitam a doutrina da Trindade? Observe. Há aqueles que proclamam a aberrante e confusa heresia antitrinitariana. Anti-Trinitarian heresy. O que aconteceu? A Bíblia nos ensina que a história se repete. O antigo Israel começou em pureza e glória, como está lá em Êxodo 15, 1 a 3. Deus fez a eles a seguinte advertência: E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles. Então Deus advertiu para que eles não adorassem o sol, a lua e as estrelas, essa trindade. Mas a maioria se afastou de Deus e adorava o sol, a lua e as estrelas, a trindade da antiga Babel. 2 Reis 21:3 diz: Construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa de Acerá. Fez altares ao deus Sol, à lua e às estrelas, e se inclinou diante deles. 2 Reis 23:5 diz: Queimavam incenso a Baal, ao Sol, à lua e aos planetas, e a todo o exército dos céus. Isso foi uma abominação para Deus. E essa crise sobre a adoração começou no céu. O capítulo 4, verso 9 do livro de Hebreus menciona o descanso que o povo de Deus tem. A palavra descanso se traduz da palavra sabatismos, que se refere ao sábado de Deus, o 7º dia da semana, que é o descanso. A palavra sabatismo está ligada ao estado de repouso que o céu experimentou antes da rebelião de Lúcifer. Lúcifer e seus anjos quebraram esses sabatismos, repouso no céu, e conduzirá os homens na terra, no fim dos tempos, a quebrar o sábado de Jeová. Está em Apocalipse 13, verso 17. A guerra também começou no céu porque Lúcifer negou que Jesus foi gerado e saiu de Deus. Observe. Anjos foram expulsos do céu porque não queriam trabalhar em harmonia com Deus. Caíram de sua elevada condição porque queriam ser exaltados. Chegaram a exaltar a si mesmos, esquecendo-se de que sua beleza pessoal e de caráter provinha do Senhor Jesus. Este fato, os anjos caídos queriam obscurecer que Cristo era o Filho unigênito de Deus e chegaram a considerar que não deveriam consultar a Cristo. Um anjo iniciou o conflito. Ellen White, em Meditações Matinais de 1980. Este Dia com Deus, página 126. O anjo caído queria obscurecer, esconder que Cristo era o Filho unigênito de Deus. Você entendeu isso? A guerra estourou no céu porque Lúcifer, primeiro, quebrou o sábado, segundo, negou que Jesus é o Filho literal de Deus. Agora, nós avançamos e estamos chegando ao fim do tempo.
Senhor Presidente, o Papa da Santa Sé. O fato dos Estados Unidos da América dar as mãos ao papado mostra que o fim está chegando. Como resultado disso, os Estados Unidos, em breve, aprovarão uma lei dominical nacional. A lei dominical é a marca da besta, como está em Apocalipse 13, 17, 14, verso 9. Agora observe atentamente isso. Por volta de 1880, houve uma ameaça de imposição de uma lei dominical nos Estados Unidos. E eles criaram as leis azuis para impor condições para a observância do domingo. Essas leis azuis exaltavam a Trindade e a lei dominical. Neste livro, Documentos do Estado Americano sobre a Legislação Dominical, falando da guarda do domingo e a Trindade, diz o que aconteceu naqueles anos e o que vai acontecer agora. As leis azuis ligadas à adoração do domingo e à Trindade, ontem e hoje. Nas páginas 35, 517 e 47 deste documento diz: frequência à igreja aos domingos também se tornou obrigatória. A multa na Virgínia por não comparecimento à igreja no domingo era de 50 quilos de tabaco, moeda da Virgínia na época, e ou recusa em efetuar o presente pagamento, o ofensor recebia nas costas 10 chicotadas bem dadas. Também por uma negação da Santíssima Trindade, ou a divindade de qualquer uma das três pessoas, ou a unidade da divindade, o ofensor da primeira ofensa deve ser perfurado a língua e multado em 20 libras esterlinas. Para a segunda ofensa, será estigmatizado, queimando na testa com a letra B, para a culpa de blasfêmia. Pela terceira ofensa, aquele que cometer a infração e for condenado legalmente, deverá sofrer a morte com o confisco de todos os seus bens. O mesmo documento diz: uma lei para impedir as pessoas de trabalhar no primeiro dia da semana. Cada primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo, todas as pessoas devem se abster de labuta e trabalho. Neste livro, A História da Colonização da América, na página 169 diz: negar ou reprovar a Santíssima Trindade, ou qualquer uma de suas três pessoas, será punido com a morte. Observe isso agora. W.C.P. Breckinridge foi um membro do Congresso americano e autor de algumas leis sobre o domingo. O pastor Jones, da Igreja Adventista, escreveu esse artigo chamado Argumentos sobre a Lei Dominical, de Breckinridge. Na página 8, ele comentando sobre essa lei diz: nenhuma pessoa em absoluto deve fazer qualquer trabalho corporal no dia do Senhor, comumente chamado de domingo. E depois ele conclui: ora, senhores, essa lei nunca foi revogada. Então essas leis terão vida novamente em nossos dias. É isso que o pastor Jones está dizendo, que aquelas leis do passado não foram revogadas. Você pegou isso? As leis azuis do domingo negam, primeiro, o descanso de Deus, o sábado, inserindo a santidade do domingo. Nega que Jesus é o Filho literal de Deus, nos forçando a adorar a Trindade. O espírito do anticristo nega o sábado. O espírito do anticristo nega que Jesus saiu do Pai. Esta foi a mesma razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Elas são chamadas de leis azuis, porque Satanás está falsificando a lei de Deus. A lei de Deus é azul. Assim como Jerusalém sofreu a ruína no ano 70 depois de Cristo, a Igreja Adventista também sofrerá a ruína na lei dominical. Os discípulos, em Mateus 24, mostraram a Cristo a glória de Jerusalém. Ao falar do fim dos tempos, Jesus Cristo profetizou a destruição completa e absoluta de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, Roma cercou Jerusalém. Milhares de soldados romanos agitaram suas bandeiras com a imagem de uma águia. A águia era o deus Sol de Mitra. Jerusalém foi cercada pela adoração ao Sol, o 666. Jerusalém ficou cercada.
Eles também não podiam sair dos portões da cidade para comprar e vender. Estavam cercados pelos adoradores do Deus Sol e foram impedidos de comprar e vender. Isso tipifica a marca da besta na crise final. Jesus pediu que o seu povo deixasse Jerusalém e o adorasse em secreto nas casas, nos montes e campos, antes de Jerusalém ser destruída no ano 70 d.C. O livro O Grande Conflito diz que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Assim como Jerusalém, a Igreja de Deus, enfrentou a destruição sofrendo o juízo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia enfrentará a destruição sofrendo o juízo de Deus. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tem tido grande luz, foste exaltado até os céus, em termos de privilégio, serás abatida até o inferno. O parênteses foi Ellen White que colocou. Quando Deus executar sua estranha obra sobre a terra, quando mão santa não mais conduzir a arca, a desgraça cairá sobre o seu povo. Portanto, este barco, a Associação Geral, será destruído. Em um sábado, os anciãos adventistas do sétimo dia mostraram a Ellen White o sanatório de Loma Linda. Seu coração estava cheio de orgulho pela igreja organizada. Mas Ellen White respondeu que a destruição espiritual da Conferência Geral era certa. Ela disse que o clamor seria dado por leigos, que se autossustentariam, que a organização cairia em ruína. Isso está no livro Manuscript Release, volume 21, página 448. Mas disse meu guia, seus lábios dos leigos serão abertos pelo Senhor para falar as palavras que ele lhes dará, em linguagem clara e em demonstração do Espírito. Eles, os leigos, falarão o que eles, os pastores, relutaram em proferir, o que evitaram falar. Sob o constrangedor poder de Deus, eles, os leigos, declararão o perigo que ameaça a causa de Deus e os fatos e princípios da verdade aos quais devemos aderir, que todo obreiro deve respeitar. A religião de Jesus está em perigo, está sendo misturada com o mundanismo. A política mundana está tomando o lugar da verdadeira piedade e sabedoria que vem do alto. E Deus removerá sua próspera mão da conferência. Será que a arca da aliança será removida deste povo? Já vimos que Ellen White diz que será removida. Quando mão santa não mais dirigir a arca, a desgraça cairá sobre o seu povo. E Ellen White faz uma pergunta: será que a arca da aliança será removida deste povo? Será que os ídolos serão escondidos? Serão introduzidos no santuário princípios falsos e falsos preceitos? Será respeitado o anticristo? Serão ignoradas as verdadeiras doutrinas e princípios dados por Deus que nos fizeram o que somos? Será que a instrumentalidade de Deus, a editora, se tornará uma mera instituição política e mundana? É para lá que o inimigo, por meio de homens cegos e não consagrados, está nos levando. Manuscript Release, volume 21, página 448. Assim como o povo de Deus foi chamado para deixar Jerusalém antes do ano 70 d.C., hoje, novamente, o povo de Deus está sendo chamado para deixar a organização, antes da lei dominical nacional, para adorar a Deus em espírito e verdade. O único navio que chegará ao porto seguro nesses últimos dias é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Ellen White diz: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, glorioso foi o resultado, mas a chuva serôdia será mais abundante. Até breve, Senhor Jesus. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.